Olá, estamos novamente neste espaço para tratarmos de assuntos relevantes para a educação, para o conhecimento. Hoje eu irei falar sobre Ésquilo, o dramaturgo. Ésquilo foi um dramaturgo que viveu entre 525 a 456 a.C. Por que falar sobre Ésquilo nos dias atuais? É exatamente por isso, porque fazem bem mais de 2000 anos que viveu esse personagem e ele até hoje é importante para as artes, para o teatro e para a humanidade de uma forma geral. A sua arte de escrever a dramaturgia colaborou para o processo de conhecimento e de aprendizagem da humanidade. Por que falar sobre esse tema, dramaturgia? O que é o dramaturgo? O dramaturgo é o especialista, aquele que elabora texto com o objetivo de transportá-lo para os palcos, apresentando diante do público as ideias contidas nessa obra. A palavra drama vem do grego e significa ação. Desse modo, o texto dramatúrgico é aquele que é escrito especificamente para representar a ação. Então, o dramaturgo, ele é um escritor, ele é um pensador, ele é um intelectual. E é importante para você, para nós do século XXI, tantos séculos após esse dramaturgo Ésquilo, sabermos o seguinte: o mundo de cada um se resume ao tamanho do seu conhecimento. Tem pessoas que o conhecimento ela não vai além de 2 ou 3 quarteirões do bairro onde ela mora. Eu estou falando isso no sentido figurado. E já outras pessoas, eles viajam quilômetros e quilômetros no sentido figurado, de conhecimento. Ou seja, o mundo, ele é do tamanho do conhecimento de cada um. Para uns o mundo é limitado, muito pequeno, para outros o mundo tem uma dimensão enorme, extraordinária. Então o conhecimento de cada um, ele é fundamental para determinar o tamanho do mundo de cada um. Por isso, a educação, o conhecimento e os estudos são importantes para que consigamos ampliar o nosso mundo, para que nós consigamos ampliar não apenas para, no sentido figurado, 2 ou 3 quarteirões da minha casa, mas que nós possamos ter um conhecimento quilométrico, um conhecimento alongado, expandido sobre a sabedoria, o conhecimento de um modo geral. Então, conforme nós estudamos, o nosso mundo, o mundo dentro da nossa mente, ele vai se expandindo. Tem aqueles que têm um mundo pequenininho, que nada mais não vai além do que o quarteirão onde ele mora, e outros têm uma dimensão de mundo quilométrica, distâncias enormes na questão figurada da amplitude do conhecimento. Então, Ésquilo, ele foi um escritor, ele foi um dramaturgo. A dramaturgia teria surgido na Grécia, né, com os primeiros dramaturgos, entre eles nós destacamos Ésquilo. Então, a dramaturgia, ela é a técnica de escrever e representar nas peças teatrais. Foi considerado Ésquilo um dos fundadores, ou o fundador da dramaturgia grega. Deve-se a ele importantes inovações, com o emprego da máscara nos teatros, a utilização do coro e o emprego do diálogo. É sabido de todos que o teatro surgiu na Grécia como uma festividade, como a comemoração ao deus Dionísio, o deus do vinho, o deus das festas, o deus, enfim,
entre aspas, promiscuidade, então as máscaras teriam sido utilizadas, os coros e o emprego do diálogo através de Ésquilo, que teria levado para o teatro essas inovações. Ele, Ésquilo, provavelmente teria sido, provinha de uma família rica, ele cresceu em um ambiente de instabilidade, né, política, e tomou parte das batalhas de Maratona, Artemísio e Salamina. Então, Ésquilo, provindo de uma família rica, e viveu um período conturbado da Grécia Antiga, um período de guerras. As que se destacam aqui são as três: as batalhas de Maratona, Artemísio e Salamina. Essas três guerras também eram conhecidas como guerras médicas. Já vou explicar o porquê deste nome. Então, a Batalha de Maratona aconteceu por volta de 490 a.C. Ocorreram vários conflitos entre os gregos e os persas. Eles disputavam o controle da região da Jônia, na Ásia Menor. O confronto eclodiu quando as colônias gregas de Mileto tentaram se livrar do domínio persa, que havia sido imposto na região. Essa batalha foi vencida pelos atenienses, e eles capturaram 7 barcos inimigos e mataram cerca de 6.000 persas. Uma segunda guerra aconteceu no ano de 480 a.C., que foi a luta da polis grega contra o Império Persa novamente. Então, teve o objetivo de deter a invasão dos persas pelo Estreito de Artemísio, daí o nome da guerra. Os gregos saíram vitoriosos mais uma vez da batalha, e em 480 ainda tivemos uma terceira batalha, que é a de Salamina. Então teve como principais protagonistas essa batalha o general e grande estrategista militar Temístocles, de Atenas, e o rei persa Xerxes, filho de Dário I. Xerxes comandou um contingente de cerca de 200.000 homens contra as cidades-estados da Grécia. 10 anos antes, em 490 a.C., os persas já haviam tentado submeter as cidades gregas ao seu jugo na Batalha de Maratona, mas fracassou. Então as guerras médicas, como foram conhecidas essas três guerras, foram as batalhas de Maratona, Artemísio e Salamina. Por que eram chamadas de guerras médicas? Elas constituíram na história o primeiro grande confronto entre as forças do Ocidente e do Oriente. Elas receberam esse nome, as guerras receberam esse nome em referência à civilização persa, que nessa batalha enfrentou as polis gregas. Os gregos conheciam os persas pela denominação de medos, por isso a expressão guerras médicas. Medos dos persas, medos, então ficou conhecido como guerras médicas, a expressão. Ésquilo, o dramaturgo, mostrou seu talento muito cedo. Ele escreveu mais de 70 tragédias, vários dramas, mas infelizmente de sua obra apenas 7 tragédias chegaram completa aos tempos modernos, e grande número de fragmentos. Ele venceu por diversas vezes as competições literárias do Festival de Teatro Ateniense. Então os gregos, os atenienses, eles cultuavam a arte, o teatro, as encenações, as dramaturgias, as tragédias, e eles faziam grandes festivais, dos quais havia premiação para os melhores dramaturgos, para os melhores escritores. Eu vou falar agora sobre Oresteia, que é uma obra, né, importantíssima, escrita por Ésquilo. Oresteia é uma trilogia
que vai contar, vai narrar uma história divididas em partes, ou seja, 3 partes que compõem uma história. Então a trilogia é composta por Agamenon, Coéforas e Eumênides, que compõem a Oresteia, que é a trilogia. Então nessa trilogia, Agamenon é assassinado em seu palácio por sua esposa Clitemnestra. Isso, nesse drama, a violência do ato e do prazer de ter cometido este ato ficou registrado na história com esse diálogo que eu vou ler para vocês. Então, na Oresteia, a mulher mata o rei e ela escreve a seguinte frase. Percebam a profundidade da frase, percebam, enfim, toda a técnica e o emprego das palavras para expressar o sentimento, para expressar o fato em si. Então, a narrativa acontece dessa forma. A fala da rainha após ter matado o seu esposo. Eu estou aqui no lugar onde dei o golpe, com a obra realizada. Agi, não negarei, de modo a ele não poder escapar nem se eximir ao seu destino fatal. Escapar e nem se eximir do seu destino fatal. Em torno dele, como se de um peixe se tratasse, lanço a rede inextricável, rico trajo de morte, e vibro-lhe 2 golpes. Em 2 gemidos, ele deixa descair os membros, e então, quando vejo caído, junto um 3º golpe, que é como a votiva ação de graças ao Deus subterrâneo. O Hades, o salvador dos mortos. Estendido no solo, ele entrega então o espírito e, numa golfada viva de sangue, trespassado pelo ferro, atinge-me como um escuro chuvisco de orvalho sangrento, que me é tão grato como ao campo semeado a bênção da chuva. Esplendor enviado por Zeus durante o parto das espigas. Então, nessa fala, nesse diálogo, nessa confissão da rainha, nós podemos ver os detalhes e as riquezas da crueldade das palavras que foi usada nessa dramaturgia. A rainha sentindo prazer de narrar aquilo que ela havia cometido, o assassinato que ela havia praticado contra o seu marido. Ela vai dizer que ela não nega e que ela fez e que ela sente prazer nessa morte. Então, com essas palavras, Clitemnestra confere ao assassinato do rei de Micenas a natureza sagrada da justiça, ou melhor, da justa retribuição pela morte de sua filha Efigênia. Então, Clitemnestra, ela vai alegar que essa morte, esse assassinato que ela cometeu contra o rei, é porque o próprio rei havia sacrificado sua filha, a deusa Ártemis, para que os ventos fossem favoráveis quando os navios do seu reino partissem para uma expedição contra Troia. Então o rei teria sacrificado a filha, a deusa Ártemis, oferecendo-a para que tivesse sucesso na expedição contra Troia. Então, as justificativas de Clitemnestra, ainda que calcadas em acontecimentos reais, o sacrifício da filha, na verdade descrevem apenas a superfície do seu desafeto. Ela esconde as paixões obscuras que motivaram seu gesto assassino. Não foi, na verdade, somente pela
o sacrifício da filha, mas ela tinha uma obsessão, ela tinha motivações, ela tinha uma personalidade assassina. Então a rainha incorre nas mesmas faltas que atribui ao seu odiado cônjuge. Tal como o rei de Micenas, também Clitemnestra se entrega ao adultério, mantendo durante a prolongada ausência do marido um dissoluto caso amoroso com Melífluo, Egisto, que era primo do rei. Após o assassinato de Agamenon, Clitemnestra e seu amante reinarão juntos despoticamente. Então a peça, o drama, ele vai trabalhar esse enredo, né, do assassinato em nome de uma moral que a própria assassina não tinha. Ela vindica uma moral que ela também não praticava. Assim como o seu marido, ela tinha a sua amoralidade escondida, ou querendo esconder a sua amoralidade nesse ato que ela apresenta como ato de justiça. Mas na verdade não era. Era apenas um ato que camuflasse o seu instinto assassino. Então, Orestes, que era filho e herdeiro do rei, espera por 7 anos pela oportunidade de vingar a morte de seu pai. Então as características do teatro de Ésquilo são as seguintes: ele atuava em suas próprias obras, se encarregando também da coreografia e da encenação. A obra de Ésquilo expressou a negação do conceito de culpa coletiva, que significou também a afirmação do direito sobre a arbitrariedade, da dignidade e da autonomia do homem perante os deuses e o destino. Segundo alguns estudiosos de sua obra, ele produziu 79 tragédias, enquanto outros atribuem ao dramaturgo a criação de pelo menos 90 peças. As tramas desenvolvidas por Ésquilo refletem seu tom apaixonado. Os diálogos ardentes e os enredos por eles urdidos eram claramente provenientes de uma era heróica. Então, Ésquilo, sendo herdeiro de toda aquela tradição dos heróis, de todos aqueles fatos extraordinários narrados pela tradição grega, ele se apropria disso na sua obra. A importância de Ésquilo é exatamente o fato de ter composto, de ter escrito peças e dramas que sobrevivem ao tempo e permanecem vivos até hoje, porque tratam dos mesmos temas ao qual nós nos identificamos: a bondade, a maldade, a honestidade e também a desonestidade, a moral e a imoralidade do ser humano. Essas peças trabalhavam aquilo que nós nos identificamos no nosso dia a dia. Eu termino aqui esse vídeo e em breve eu volto com mais temas filosóficos para você. Lembrando que o objetivo é fazer você pensar, conhecer o tema e, em sala de aula, nos aprofundarmos e discutirmos sobre as possibilidades e os diversos caminhos da dramaturgia. E também para que você amplie seu conhecimento de mundo e perceba que o mundo não é aquele que você enxerga à sua volta. Ele é muito mais amplo e muito mais profundo do que você imagina. Um abraço a todos e até a próxima.